E aí, gente, era Science aqui. Esse episódio é 68 do Princípio Econômico Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um. Não é um livro, na verdade, do Yegor Gaidar sobre economia russa, né? O livro literalmente se chama Rússia. É tipo só Rússia. Eu creio que foi publicado pela MIT Press. Tem um número absurdo de referências, praticamente 100 páginas de referências e comentários. E é um livro que, por exemplo, quando você vai dar um livro de alguém, olha o título, obviamente. Aí você pensa, obviamente, o título é bem descritivo. Então, eu li Rússia, Yegor Gaidar. Eu tinha lido o livro dele, artigos. Alguém da Rússia, né? Ele é russo, ele trabalhou no governo russo, e no período de transição, é alguém de livre mercado. Um pouco de economia austríaca também, de certa forma. Conhece Hayek, que é outros autores. E eu li o título Rússia e eu pensei, isso aqui é sobre a história da Rússia, né? A história econômica da Rússia, depois ele vai falar sobre as questões de transição. No próprio prefácio, eu pensei que seria sobre isso. Só que quando eu fui ler o livro, eu vi que não é exatamente sobre somente a Rússia. Na verdade, posso dizer que a maior parte não é sobre a Rússia. A maior parte é sobre o desenvolvimento econômico. A gente pode dizer desde o período grego até o período russo. Com alguns entraves. A parte da Rússia não é tão, assim, é, falada. Obviamente é falada, mas ele primeiro começa do ponto de vista geral. Então, ok, a Rússia não nasceu numa bolha. Tem que falar de a história da economia no geral, desde o período neolítico, 10.000 antes de Cristo, até agora, para depois a gente começar a entender. Ok, por exemplo, eu quero entender o que aconteceu com a Rússia no século passado, na União Soviética, por exemplo. Só que quando você entra nisso direto, tu basicamente tá entrando numa bolha, cara. A história não nasceu assim. Teve períodos, teve história, língua, cultura, tantas coisas que formaram o povo russo, né? Que você não consegue somente olhar pro século passado e entender por que aquelas coisas ocorreram, né? Foi um processo, né? Então, pra você entender um país, tu tem que entender a história dele de forma bem assim, é, substancial, né? Até você ler Asimov, né? Fundação, e os livros da Fundação, principalmente o Prelúdio à Fundação e outros livros, essa ideia também acontece, né? Tem que saber a história de uma nação para você, ou de um império, ou do que for, para você entender de fato como as coisas funcionam, né? E ele fala sobre muitos temas, ele fala sobre sistemas de pensão, sobre questões militares, todo tipo de coisa possível e imaginável. Mas eu vou focar aqui primeiro na parte do começo. Então, na página 71 em diante, ele vai falar sobre a Revolução Neolítica, né? Então ele vai falar sobre a Revolução Neolítica, ele vai dizer, entre aspas, né? Abre aspas. Um tempo de transição em novas formas de organização da produção da sociedade. Um período de mudança radical e de grande inovação nunca aconteceu em milênios, né? Então ele vai falar sobre a revolução agrícola, né? O que é essa revolução, né? Qual que é a questão de como funções de produção ocorrem, né? Então, basicamente, para uma sociedade ela crescer do ponto de vista populacional, então, hoje em dia a sociedade tem 8 bilhões, mas não era assim anteriormente. Você não precisa só de tempo, não só pessoas fecundando, você precisa de uma produção que atenda a demanda da população futura. Não só a oferta, necessariamente, mas as funções de produção, principalmente produção de comida. Hoje em dia a gente tem importações também, mas enfim. Naquela época era produção local, né? Principalmente. Embora com transações entre vilas, sociedades e tal. Você tinha uma função de produção que ela normalmente baixa inicialmente. Então, por exemplo, tu tem poucas sociedades na Terra, vamos supor. Tu tem vilas. Essas vilas, elas vão crescendo, elas vão crescendo em população, as pessoas vão criando gado,
criando plantações e tal, vão ficando tão fortes ao ponto de ela começar a defender a região, ao ponto de começar a usar armas. Vão ter líderes que vão começar a surgir, que, entre aspas, são eleitos pelo povo ou não. Então, a formação da sociedade, normalmente, do ponto de vista sociológico, ela vem de pequenas vilas, pequenas sociedades tribais, até o desenvolvimento para clãs, né? Grupos maiores desses grupos étnicos, né? Que, obviamente, cresceram ali no Crescente Fértil, perto do Golfo Persa. Então, o Golfo Persa ele tem 3 rios ali importantes, que é o Tigre, Níger e Eufrates. Uma região extremamente boa para você fazer cultivo. Para cultivar, tu precisa de água. Nações naquela época, perto de rios, né? O Nilo, por exemplo, no Egito, perto de rios e perto de locais onde você pode criar gado e você pode ter uma terra frutífera, né? E do ponto de vista geológico, tem áreas que são mais frutíferas do que outras, né? Então, tem tipos de sedimentos, né? Tem a terarosa, por exemplo, que você pode plantar com facilidade. Se for um terreno muito pedregoso, o custo também até, mesmo que você conseguir limpar a área, para você plantar ali vai ser muito maior. Vai ser muito maior, né? O custo-benefício. Então você tem áreas boas de cultivo e você precisa normalmente ter rios próximos. Não necessariamente. Você começa a ver, por exemplo, no Crescente Fértil, rotas de comércio sendo formadas, pessoas migrando ali, por exemplo, a própria Brown migrou de Ur pra um lugar onde já tinha pessoa morando, que era perto do mar Mediterrâneo. Agora me falhou a memória. Ele foi de Ur para o oeste, né? Tem o Egito, que é basicamente o noroeste do Egito e ao leste do mar Mediterrâneo. Ele saiu de... Nossa, pra terra de Sião, velho. Terra de Sião. Então, essa migração ela acontecia constantemente. E você tinha povos formando naquela região específica, né? Você não tinha uma migração para todas as áreas possíveis e inimagináveis. Mas você tinha uma migração constante de pessoas em que essas pessoas construíam, às vezes, nações. Então, obviamente, no início da sociedade, você tem pequenos grupos familiares formando nações em certos lugares. Cidades sendo criadas do nada. E a Canaã, lembrei o nome. Canaã, o termo que é usado biblicamente, por exemplo. Terra de Canaã. Já tinham povos morando lá. Tu vê, por exemplo, posteriormente, tipo, algumas centenas de anos depois, cidades extremamente fortificadas naquela região de Canaã, né? Tem também cidades que caíram, né, na época dos israelitas derrubando, por exemplo, de Jericó. Era uma cidade com uma estrutura fortificada muito grande. Então você tem um custo, tem que ter um nível de produção suficiente de matéria-prima, de trabalho em si, tempo para gerar aquele tipo de construção monstruosa, né? Se você vê um documentário ou uma reconstrução do ponto de vista arqueológico, né? Com base arqueológica de Jericó, era uma cidade realmente muito grande. Foi derrubada, né? Biblicamente falando. Com os Sédias dando 7 voltas em Jericó, né? Um milagre, no caso. Então, você tinha sociedades se formando ali. E, obviamente, elas eram sociedades agrárias, né? E tem a sistematização do comércio também. Você tem sistemas de produção, que no geral depende de aumento de conhecimento. Então, obviamente, o ser humano, naquela época, ele tinha, sim, assim como hoje, um conhecimento de como melhorar em diversas áreas de comércio, de produção e coisas do tipo. As pessoas às vezes pensam que as pessoas há 5 mil anos atrás eram idiotas, né? Mas não é bem assim. Eu vejo, por exemplo, no Egito, conhecimento de cálculo de volume, densidade, cálculos associados à engenharia. O próprio teorema de Pitágoras não foi originado por Pitágoras. Tu vê babilônicos, séculos antes, usando egípcios também.
Agora não se sabe quem gerou primeiro, se foi egípcios ou babilônicos que geraram o Teorema de Pitágoras. Você vê um avanço de geometria que sem isso eles não poderiam nem fazer, por exemplo, as construções que eles faziam. Um zigurá, por exemplo. Você tem que ter um conhecimento de engenharia suficiente, matemático, né, para geométrico, para gerar aquelas construções, para fazer o corte das pedras específicos, desenho também das construções, você vê o avanço da escrita, da linguagem. O Gaider vai dizer um pouco da escrita, principalmente para impostos e questões contábeis, né? Então você vê, por exemplo, em artigos que mostram aquelas tábuas de cuneiformes, né? Cuneiforme era basicamente feito em argila, normalmente, em superfícies mais duras, né? Como pedras lavradas. Como a própria lei de Moisés foi escrita dessa forma. Era usada apenas de chumbo. Você conseguia escrever nessas pedras, mas normalmente você vê na Suméria, por exemplo, ser usada argila. Pedras de argila que você tinha. Como se fossem instrumentos mesmo para você fazer os cuneiformes, né? E a língua, obviamente, como você não tinha papel, né? Se adaptava conforme o que você tinha. Então, como era argila, você tinha instrumentos diferentes de você fazer a escrita. Mas era para gerenciamento contábil. Tinha tipos de pedras que eram associadas a alunos que estavam estudando algum tema, seja matemática ou qualquer tipo de tema importante para alguém naquela sociedade. Então você tem artefatos em museus que são desse tipo de característica, né, de escrita. Você tem crônicas, né? Então, basicamente associadas a histórias reais de eventos na história de reinados. Você tem, por exemplo, o o código de Hammurabi, que é basicamente uma pedra enorme com conjuntos legais. Então, leis que já defendiam, por exemplo, propriedade privada e relações de roubar errado, coisa do tipo, as penas para tipos de crimes específicos, que são leis universais, né, até não escritas, né, do ponto de vista de Cícero, né. Não, mas não é só eles não foram os primeiros, né, obviamente. Se você tem uma vila já, uma sociedade com 30 membros, 40, 50, tu já começa a ter necessidade de criação de regras, né. Somente quando você tem uma migração de pessoas para partes da formação da cidade e você tem que começar a ter líderes, né? Você tem necessidade de gestão política de pessoas do ponto de vista público. Do ponto de vista até natural, né? Orgânico. O próprio Aristóteles no livro Política, no começo, ele fala que o ser humano, ele não é um ser tipo, a parte da sociedade. Ele não é um tigre que vive sozinho numa floresta. Um tigre da montanha que vive sozinho, né? Ele caça, come tudo sozinho. Ele não é um ser autárquico, né? Ele precisa viver em sociedade, produzir em sociedade. É algo natural do ser humano viver em sociedade. A sociedade normalmente predica algo descritivo de uma política administrativa pública, né? Então, até Romanos 3 vai dizer que o governo ele foi otorgado por Deus, né? Então é algo natural do ser humano estar no governo. Não de que, por exemplo, alguém poderia dizer qual que é a forma de governo melhor, né? Não necessariamente existe uma forma de governo melhor. Existe a menos pior, e ao longo da história você vê como a maioria das formas de governo elas foram sim, principalmente monarquia e aristocracia, ruins, né? Mas as escolhas não só da forma de governo, mas do governo em si, ela vinha do consentimento das pessoas inicialmente, tá? No começo da sociedade, tá? Tipo, vilas que estão crescendo, estão indo de 100, 1000, 5.000, para depois 10 mil, 50 mil, 100 mil, conforme a produção aumentava, né? A divisão de trabalho, coisa do tipo. O sistema econômico ficava mais desenvolvido e as pessoas começavam a vender o surplus. Pô, eles consumiam o que eles produziam, mas vendiam o surplus para outras pessoas, aí começou o comércio. Aí o comércio aumentava, virava já empreendimentos maiores, embora com controle estatal muito maior, e também riscos associados
Não só crimes, mas riscos associados a outras nações, né? Que estavam sendo criadas, que estavam. Começaram a guerrear umas com as outras, né? Por poder, por razões políticas. Pode ter várias razões pra guerra, né? Mas no fim é sempre a maldade humana, né? Então, se todo mundo quisesse só o suficiente pra sua sobrevivência, eu acho que não teria guerra. Então, um pecado humano é a razão pra ter guerras existir, né? Não tem uma razão racional pra um país guerrear com outro e ter matanças, né? Não pode ser visto, a guerra não pode ser vista como economicamente racional, a não ser que seja por defesa, né? Então você defender o seu próprio país, obviamente. É óbvio, né, que é o normal, mas não é algo necessariamente ético do ponto de vista se não for pra defesa. O próprio Cícero, que era um defensor fanboy de Roma, obviamente, né? Ele era romano. No seu auge, ele criticava César, Augusto, né? Mas ele era alguém defensor talvez não do imperialismo, mas defensor do Império Romano. Ele mesmo falava que o expansão não necessariamente é ético. Que você. Que a política expansiva de Augusto César não necessariamente era algo moral e ético, né? Na verdade, a visão de defesa seria mais natural. Então, quando você vê essa sociedade se desenvolvendo, você vê que chega num estágio que elas entram numa coisa chamada armadilha malthusiana, né? Que elas não produzem mais o suficiente para conseguirem crescer suas populações, ao ponto de crescimento de taxas populacionais anuais começaram a decair depois de um tempo, né? Então, um ser humano vive no máximo 70, 100, 120, 130 pessoas naquela época, né? Em diferentes épocas, você pegar análises bíblicas também. E a questão é como que a sociedade saiu dessa armadilha malthusiana, né? Como que esse processo neolítico, né? De você ter economias agrárias que cada vez mais cresciam e produziam cada vez mais e geravam aumentos populacionais, como que teve um entrave disso? Como saiu esse entrave? Porque a gente vê que, por mais que, por exemplo, tenha posteriormente avanços do ponto de vista legal, né? Até econômico de Roma, por exemplo. A Roma ela era uma monarquia inicialmente. Ali em Sete Montanhas tem os nomes lá específicos, que eram as vilas que estavam lá de Roma, né? E diz a lenda que foi fundada por dois irmãos e tal, e tem uma história de traição entre os dois, enfim, mas no fim, Roma, ela era uma monarquia, teve alguns reis, depois ela virou uma república, tinha um senado, tinha um corpo político elegido através de eleições e tal. Não era uma democracia, tá? Mas era uma república. Então era totalmente elitista e oligárquico, né? Mas enfim. E depois virou um império, né? Então, com Augusto César e outros, virou um império, não era mais um senado de fato que comandava tudo, eleito. Era um imperador mesmo que forma sucessão familiar, né? Que dominava tudo de forma mais. Ele tinha tem que ter uma relação com o Senado e tal. O próprio César Augusto e foi eliminado, né? Pelos seus próprios senadores, brutos envolvidos. Mas o grande ponto é que você vê monarquia, república e império. Depois queda do império. E aí povos germânicos, ostrogodos, visigodos, francos, um monte de povos germânicos invadem a, a Europa, né? Dominada pela Rússia, perdão, dominada por Roma até então. Uma Roma fraca e já virou uma estrategocracia, né? Virou um governo de generais, não era mais a mesma coisa de antes. Uma Roma economicamente fraca, militarmente fraca. Não conseguiu aguentar as invasões desses povos e no fim as terras foram divididas entre eles. Teve uma grave diminuição de impostos. Parcialmente porque o sistema de impostos romano era bem desenvolvido, né? Pra época. E os povos germânicos não necessariamente estão aí pra isso. Eu teve uma citação até dos povos que moravam lá, tipo, ok, novo governo, mas tem menos impostos, ok, então não tá suave. E ainda eles até aceitaram
ah, se renderam ao cristianismo, de certa forma. Até porque o cristianismo, nessa época, já aceitava meio que você ter uma. Como se fosse outra forma de paganismo, né? Que você basicamente tinha a, a formatação de imagens que você podia associar com os deuses pagãos de outros povos, e aí você tinha uma assimilação. Não era tão difícil, né? Necessariamente. Embora talvez outros vão dizer que essa não foi a causa, né? Do porquê a assimilação deles com o cristianismo foi alta, né? A taxa de assimilação. Isso não criou uma dissidência total, tipo, como se fosse, tipo, sei lá, um povo árabe dominando Portugal, que basicamente desimpõe outra religião e é totalmente diferente. E obviamente isso não se sustenta no longo prazo, né? Tu tem uma assimilação que não é tão difícil assim. Os povos germânicos ali. Não é tão impossível. E isso obviamente é importante, porque isso gerou basicamente a forma que a Europa se desenvolveu posteriormente, até do ponto de vista linguístico. A Inglaterra, por exemplo, a forma que ele se desenvolveu posteriormente, coisa do tipo. A queda do Império Romano é extremamente importante desse ponto de vista, até do ponto de vista da Rússia também, né? Que a Europa, obviamente, é um player extremamente importante na história posterior com o leste, né? Com o Oriente. Então, ele vai dizer sobre como alguns acadêmicos, escrevendo sobre as consequências da Revolução Neolítica, notam que a formação das sociedades agrárias, com características e problemas em regular relações de propriedade, terra, gratificação intensa e criação de funções especializadas, são pobremente compatíveis com trabalho de agricultura, né? Então você tinha um problema em relação a como a sociedade ela se desenvolve, né? Como que uma sociedade ela pode ir de um passo para o outro. E segundo o Igor Geider, é liberdade privada. E liberdade econômica. Liberdade do ponto de vista de direito também, né? Liberdade no geral. Liberdade contratual, eu creio que isso implica o que ele quer dizer também no geral no livro. Então, de certa forma, a visão dele é que tem no livro é a visão de que você precisa numa sociedade que tem a possibilidade de se desenvolver, né? Possibilidade, tipo, tu quer fazer o ambiente ficar o mais provável que ela se desenvolva é na liberdade econômica orgânica. Que é no que o Hayek fala sobre reações catalácticas, né? Catalática vem de um termo chamado catalonta em grego, que nesse contexto significa ciências econômicas, ciências de transações. Então essa ciência catalática, né, é basicamente você deixar o laissez-faire, né, as coisas rodarem. Então ele vai falar sobre como os desenvolvimentos não só da Grécia Antiga, né? Da Grécia Antiga eu creio que é mais conhecimento, aumenta o conhecimento humano. Mas os desenvolvimentos da própria Inglaterra nas revoluções industriais vieram não só no avanço do conhecimento, mas também na liberdade. Não liberdade no geral, mas, assim, menos pior do que um mercantilismo extremamente forte. Menos pior do que um feudalismo extremamente. O rei dá as terras, o rei dá subsídio pra quem ele quer, pros amiguinhos. No fim fica tipo um monopólio político que no fim não é capitalismo, é mercantilismo. Mercantilismo é basicamente o rei ajuda os amiguinhos dele a ficarem ricos, é isso. Não tem competitividade livre, né? Então, leis associadas a direito de propriedade, a liberdade no geral, tipo, você tipo, criar a empresa que você quiser, contanto que não viola as leis básicas da sociedade. Então não pode ter fraude, não pode ter roubo, não pode ter coisas que fazem mal às pessoas. Se você for comida, por exemplo, tu tem que seguir as leis, obviamente, ética, moral e tudo. Mas que sociedades que normalmente têm uma visão mais de liberdade tendem a ter um índice de prosperidade maior. E você vê isso mesmo no século passado. Você compara a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Tu vê que economicamente, é óbvio que a Coreia do Sul se tornou um colosso. Tu tá provavelmente com equipamento, talvez um equipamento da sua sala
da sua casa, da Samsung, é uma empresa coreana. Então, por que existe uma Samsung na Coreia do Sul e não na Coreia do Norte? Eu não tenho nada. Eu nunca usei nada praticamente que a Coreia do Norte produziu. Eles não são uma economia, de fato. É, economia que de fato produz alguma coisa boa. Eles normalmente, na verdade, roubam dos outros, né? A Coreia do Norte está muito focada em ataques cibernéticos, né? O grupo Lazarus, por exemplo, para todo mundo que estuda segurança da informação, acompanha notícias sobre segurança da informação, o tema mais básico é Lazarus, cara. Em relação a grupos APT, que é o termo para Advanced Persistent Threat. São grupos financiados pelo Estado. Cada país tem seu grupo APT, porque hoje em dia é obrigatório do ponto de vista militar. Mas a Coreia do Norte tem os seus grupos dos mais fortes, cara. Eles são muito bons em segurança de informação. O investimento deles é pesado nisso. E não é uma coisa só achismo, né? Tipo, o FBI, o Tesouro Americano já sancionou a Coreia do Norte com relação a esses grupos específicos. Teve um hack famoso deles na Sony, 2011, se eu não me engano, por causa de um filme sobre o Kim Jong-un, que foi notícia na mídia e que todo mundo sabe que é Lázaro que fez aquilo. Constantemente a gente vê notícias sobre a Lazarus. Até às vezes, erroneamente, eles atribuem a Lazarus, porque a Lazarus é um grupo muito forte. A Coreia do Norte, né? Então, eles mais custeiam seus empreendimentos roubando do que produzindo pros outros, né? O que é demonstrativo de como o Citizen Lab deles funciona, né? O modo de vida deles funciona. É um Citizen Lab totalmente baseado no sistema de... Não corrupção, né? Mas de autarquia, meio que autarquia que não se mistura com outros países no geral, que não tem liberdade das pessoas de irem e virem e de pensarem da forma que eles quiserem, né? Não tem Estado de Direito, não tem liberdade de expressão, não tem nada. Isso, obviamente, é uma cerceação da liberdade. Então, obviamente, do ponto de vista lógico, óbvio, você abrir uma empresa na Coreia do Sul é muito mais fácil do que na Coreia do Norte, né? Não é impossível você abrir uma empresa na Coreia do Norte se você quiser, assim, autorização do país, do Estado, né? Então você vê um exemplo, claro, de dois agora países, né? Certo seria que, tipo, a oração que todo mundo deve fazer a Deus é para que acabe essa Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Que tudo se una de novamente, né? Como era. Porque eu creio que uma secessão como essa, ela é totalmente. É, ela não foi orgânica, na minha opinião. Eu não creio que ela foi orgânica, eu não creio que. Vamos supor que fosse possível que a gente. Só Deus sabe isso, né? Que a gente conseguisse demonstrar pra uma pessoa que mora na Coreia do Norte como seriam as coisas se nunca ela existisse, né? Se nunca a Coreia do Sul se separasse da do Norte e vice-versa. Eu creio que as coisas obviamente seriam melhores, né? Se você estudar praxeologia e história, que é o que Von Mises diz como que é a base da economia, eu creio que é óbvio por questões lógicas de causa e efeito que se a Coreia do Norte fosse um livre mercado, ele seria um país melhor. Onde ter até de liberdade para as pessoas, de qualidade de vida e coisa do tipo, né? Então, acho que as coisas que as pessoas mais prezam é você ser livre, né? Pra ir e vir, fazer o que você quiser, contanto que não viola as leis, né? O PNA das pessoas. Tanto que as leis basicamente todas as leis são criadas para proteger o seu próximo contra outro próximo. Então, seja de você contra o próximo ou do próximo contra você, né? Então a lei é sobre ofensas, né? Ofensas contra um outro ser humano ou contra si mesmo. Contra a propriedade de alguém, contra a capital de alguém, contra a pessoa de alguém ou pessoas de alguém. Ou filhos, né? Netos, enfim. Então, todo um sistema contrário à liberdade econômica, contrário ao direito da propriedade privada e coisa do tipo, é uma ação retrógrada ao desenvolvimento econômico e da liberdade mesmo. E o Gaider ele argumenta isso no livro. E obviamente quando a gente olha para a história da economia russa, a gente vê obviamente elementos não orgânicos extremamente ruins do ponto de vista do governo cesarista, dos tsars, né? Mas obviamente
Não tem como você falar que seria pior se não houvesse a Revolução Russa. Foi culpa do governo de Tsar também, né? Não deveria ter entrado na Primeira Guerra, né? Então você tem problemas associados a isso, né? Ainda voltando aqui um tema, né? Na página 7, né? Ele vai falar sobre a história da Média, um reino neo-hitita, né? Os hititas eram um povo bem importante, que por final... eu lembro de um professor de hebraico que ele falava sobre como algum tempo atrás as pessoas não acreditavam que os hititas existiram, né? E que, obviamente, a Bíblia sempre falou deles. Tem os hititas na Bíblia, no Antigo Testamento. Na Torá, por exemplo. E acontece que posteriormente eles foram provados a existência deles, né? Então, ó, um fato arqueológico, né? Mas enfim, era um reino neo-hitita, né? Ilustrava esse processo, né? Que era comum um líder, depois de conquistar e reter a autoridade das suas tribos, né? Com poderes limitados, se tornando o líder mais poderoso, conquistando a nação, né? Vai falar sobre violência entre estados vizinhos, coisa do tipo, coisas associadas a isso. Sobre taxação, né? Que você já tinha sistemas de impostos lá muito bem desenvolvidos naquela época, né? Censos eram feitos para contar as pessoas. Os censos eram feitos exatamente para você cobrar impostos, tá? Você saber quantas pessoas tem no seu país, quantas pessoas têm uma renda, quanto você pode taxar de cada tipo de população. Então, a página 81 vai falar sobre isso, né? Normalmente era para impostos, né? Essa questão, né? Então, o governo sempre tentou desenvolver para cobrar melhor seus impostos, né? Seja pro bem ou pro mal, né? Então, na página 84 ele vai falar, por exemplo, sobre o Wu Ti, que é o imperador chinês do período Han, que aumentou impostos acima do limite. Não, que ele falou que aumentar impostos acima do limite seria um passo perigoso e aconselhou ali o sistema social dele na época pra não tomar cuidado com aumentos de impostos que acabassem simplesmente destruindo o seu próprio país e até destruindo o seu próprio governo, né? O governo deles, eles sofreriam as consequências, né, se eles fizessem isso, né? Tem um exemplo também, né, na história de Israel, na época da secessão do governo do sul e do norte, que ficou Israel, Judá no sul, Israel no norte, se não me engano. O Judá no sul e o reino do norte chamava Israel. Posteriormente Salomão, né? Basicamente teve o Roboão. Roboão basicamente foi um rei posterior a Salomão que ele não queria baixar impostos. E Salomão cobrava impostos pesados, seja para construção do templo, outras razões. E aí o povo falou, de forma assim, ele falou, os principais, assim, do povo ali, dos anciãos de Israel, falou assim pro Roboão: cara, esse é o seguinte, vou parafrasear, né? Tu abaixa os impostos, o povo falou que vai te servir. É só você fazer isso. Abaixar os impostos e o povo vai te servir. Tanto que os impostos que Salomão cobrava eram acima do normal já. Não eram em níveis normais. Embora tinha prosperidade naquela época, né? Então, não tinha revoltas contra Salomão porque ele estava no reino próspero, né? Mas ok, ele falou, você diminui os impostos, não é zero, tá? Diminui e a gente vai te servir. O que ele fez? Ele ouviu uns nóia lá que era amigo dele e falou, e eles falaram pra eles, né? O Salomão te castigou com cordas, eu vou te castigar com ferrões. Então, ele cobrava tanto de impostos, eu vou cobrar mais. Isso em Israel, tá? Após Salomão. Primeiro teve Saul, Davi, depois Salomão e aí Roboão. E o que aconteceu? Ele aumentou os impostos. Não ouviu os anciões que eram mais sábios do que, obviamente, os Noia que ele ouviu. Que era amigo dele. Basicamente, queriam apedrejar ele. Então o povo pegou pedras e queria apedrejar ele na carruagem. Ele fugiu. E no fim, 10 tribos, que eram 12 em Israel, né? Ainda são, obviamente.
10 tribos ficaram no norte e 2 no sul. Provavelmente vai ter uma passagem que vai dizer que Deus que permitiu que isso acontecesse, que era da intenção dele que isso acontecesse. Mas você vê que a causa final dessa secessão foi uma decisão política por parte do rei. Então você tem que ter consentimento do povo em relação a impostos. Isso é uma coisa que o Gaido vai dizer. E é uma coisa muito importante do ponto de vista político, cara. Quando o governo acha que ele pode fazer o que ele quiser, mesmo que seja irracional e burro, nós temos um problema, que o próprio governo vai atirar nos seus próprios pés. Pro mal dele mesmo. Então, não falando nem de questões libertárias aqui. Mal dele mesmo, né? Tem uma parte importante que ele fala sobre essa questão de desenvolvimentos povos mais antigos, né? Por exemplo, sobre tribos da montanha. Esse tipo de coisa eu já vi em mangá, cara. Do Kingdom. Pra quem já leu o mangá Kingdom. Essa noção de que povos das montanhas normalmente são mais fortes e conseguem domínio mais forte dos povos de planícies, né? Aí você fala, mas aí é uma coisa de anime, né? Do Kingdom lá, né? Uma história fictícia, né? Só que ele vai falar que as características que a gente pode ver na literatura socioeconômica diferem de grupos étnicos de escoceses, chechênios e afegães de altas montanhas. Numa sociedade de caça, o líder é sempre aquele como de maior autoridade, o melhor pode organizar as caçadas entre esses moradores de montanhas, poderiam levar a migrações sazonais, cooperação organizada e proteção do bando. Então você tem. Quem mora na montanha não pode plantar, né? Então o que ele faz? Ele desce da montanha, o grupo, e rouba quem consegue plantar nas planícies. Que, obviamente, tu não consegue plantar o suficiente, tu vai criar pouco tipo de gado ali, coisa do tipo. Então, basicamente, eles. Tipo, eles estão bem protegidos, porque você não consegue. Os povos da montanha, eles conhecem a montanha, seu terreno. Uma coisa importante pra quem lê Sun Tzu, a Arte da Guerra, é conhecer o seu terreno, né? E como eles conhecem mais o terreno e as áreas que eles vivem, né? Então você invadir esses povos não é tão fácil. Ele também fala muito sobre grupos nomádicos, né? Grupos nomádicos, até Israel viveu um tempo como grupo nomádico no deserto ali entre Egito e Canaã. Acho que é Negev, se não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errado. Deserto de Negev. Que basicamente eles foram povos nômades, né? O povo nômade, ele não para no mesmo lugar. Ele vai andando, ele tem gado, obviamente, ele tem. Obviamente no deserto, Deus teve que dar comida pra eles, né? Senão não teria como sobreviver. Se Deus não cuidasse daquele povo lá no deserto, ele não ia sobreviver. Mas povos nomádicos não necessariamente vivem apenas no deserto. E na Rússia você tinha povos nomádicos. E normalmente eles tinham. O Gardner ele fala sobre ciclos políticos em que os povos nomádicos eram fortes ao ponto de destroçar povos que eram mais fixos, né, numa terra. Que não eram nomádicos, né? Eles eram bem fortes, eles conseguiam às vezes tirar nações de lugar ali num período mais anterior. Então, não subestime povos nomádicos em relação ao seu poder militar. O próprio Israel também ganhou suas guerras militares como povo nomádico, né? Então, o povo nomádico, ele também é um atributo da Rússia, né? Os tartaros não eram nomádicos. Tem povos ali como tartaros, cossacos e tal, que eram povos diferentes, assim, em relação a outros pontos de vista estrutural, né? Ele falou uma coisa que eu não sabia sobre a Creta, né? Com seu centro Knossos, que é uma ilha no mar Mediterrâneo. Se não me engano, Paulo vai até lá, né? Na Bíblia. Que ele fala sobre como ela é extremamente importante na página 107 na comércio internacional. Eu não sabia disso. Teve uma época que ela é extremamente importante do ponto de vista de comércio de commodities, do ponto de vista de agricultura, né? Então eles eram bem assim, fortes nesse contexto, né? Que é bem interessante, né? Então depois ele vai falar um pouco sobre a economia russa em si. Ele cita também bastante poemas russos, né? Pushkin, Tyutchev, Malinovsky, é outro tema.
Mas ele vai dar razões por que a Rússia não conseguiu, em dado momento, por exemplo, no século XVII, XVIII, se desenvolver como o Ocidente, né? Então a Rússia ela vai ser muito dependente do Ocidente, até culturalmente. Ele vai dizer que as elites russas, elas eram fanboys da França. Tinha um flow de commodities, principalmente de moda da França e de linguagem, né? Pra Rússia, né? O Tolstói também demonstra isso no seu livro. Meio que semi-realidade com ficção, que é o Guerra e Paz, em que você tem muito uso do francês na elite russa e os povos de classe mais baixa, como fazendeiros, coisas do tipo, camponeses, falavam russo em si, né? Mas, não que eles não sabiam russo, era elite, mas eles falavam mais francês. O próprio Tolstói falava francês, já mostra que ele era. Ele de fato era riquinho, tá? O Tolstói, ele estudou direito, ele era um cara. Embora não terminou, né? Ele era um cara bem estudado, cara. Ele também serviu militar, do ponto de vista militar, como Cossack, né? Entre os Cossacks, na verdade. Em outras regiões do Cáucaso. Mas ele era um cara de uma família bem abastada, né? Então é interessante porque ele viu os dois lados, né? Ele viveu os dois lados. Tanto do lado rico como do. Entre Cossacks, que é mais, obviamente, mais pobre. Os Cossacks eram um grupo, tipo. Quem entra aqui não fala sobre esse tema, mas existia uma economia Cossack, né? De você. Eles eram meio que grupos paramilitares, de certa forma. Até na história da Rússia eles foram importantes na época da. Não só das guerras que teve com Turquia e outros países, né? Não sei se era Turquia na época, acho que é Império Otomano, na verdade. Mas também com a invasões napoleônicas, os cossacos eles são extremamente importantes, né? Do ponto de vista militar. E eles eram um grupo que as mulheres cuidavam lá da. Porque eles saíam muito, né? Pra fazer as questões paramilitares dele. E as mulheres cuidavam das suas vilas, né? Eles sempre tinham um lugar pra voltar. E elas meio que mandavam também. Então, fica claro no livro Cossacks que elas meio que mandavam, de certa forma. E, pelo menos nos afazeres da casa, coisa do tipo, elas tinham uma força em questão de social ali. E atividade de pesca, atividades de caça, eles eram extremamente bons nisso. E, embora eles não ficavam muito lá, então eles não eram nômades, mas eles não ficavam muito no lugar de morada deles, ali no Cáucaso. Então é um livro que o Cossacks do Tolstói vai dizer, é muito importante. Ler literatura russa é muito importante para você entender mais sobre a história da Rússia também. Ler, por exemplo, Pushkin, Nikolai Gogol, acaba aprendendo mais sobre a cultura russa. O próprio. Tem um conto do Nikolai Gogol sobre. Tirando aqueles que são pra caramba, né? Mas. Sobre um casal de fazendeiros na Ucrânia. Cara, é muito bom, cara. Eu aprendi muito sobre como funciona a economia de uma vila ucraniana do século XIX, cara. É uma coisa muito fora da nossa realidade. Como que funciona? Ele demonstra, né? Ele morava em. Eu nunca vou conseguir lembrar o nome. Eu sei o nome, eu sei a escrita do nome. Acho que é. Acho que é. Eu só vou falar. O Vigorod, se não me engano. Porque eu sei o termo em russo, mas é um nome muito difícil de pronunciar. E não vou conseguir falar certo. Basicamente, até hoje nesse lugar, na Ucrânia, tem um restaurante que é em homenagem a ele. Até no futuro, se Deus permitir, eu quero visitar. Então, você aprende muito dentro desses autores, né? Sobre a própria história e sobre coisas que só eles sabem. Só pessoas que viveram naquela época, sabe? E era uma área que o próprio Nicolau Gogol visitava, né? Frequentava. Assim como o Pushkin também era da Ucrânia, só que de regiões diferentes. Então, o ponto é que você tinha uma relação com o ocidente da Rússia, mas em certo estágio do desenvolvimento da Europa, que foi tipo do nada, a Rússia não conseguia transportar isso pra si mesma. Tinha uma disparidade que a própria. Ele vai citar
Catarina Grande vai dizer que tipo, a população da Rússia não era grande. Você tinha muitos povos separados em regiões, assim, distintas. Tu não tinha um aproveitamento da terra, porque, cara, a Rússia é a maior parte do mundo. Tu tem recursos naturais pra cacete. Só que como se aproveita desses recursos naturais? Tinham áreas que eram posse da Rússia. Tipo, ninguém poderia invadir, fazer casa lá, de certa forma. Mas. Não poderia, né? Mas, enfim. Não tinha, tipo, construções nas cidades e tal. Tipo, não era uma área totalmente populada, né? Nem hoje é, por sinal. Então você tem. Porque uma grande parte do livro tentando explicar por que a Rússia não se desenvolveu como o Ocidente no mesmo nível. E o termo, ele usa o termo catch-up. Obviamente esse livro foi escrito em russo originalmente, uma tradução. Mas da questão da Rússia querer é, meio que. Não sei como traduzir essa palavra catch-up, mas basicamente você conseguir. Não sei como traduzir, mas basicamente você conseguir ficar no mesmo nível. Conseguir tá correndo atrás de alguém, uma corrida, e você alcançar eles. E ela não conseguia naquela época. Isso eu tô falando antes da Revolução, tá? Então, vai dizer que a Rússia do século XVIII, ela vai ser. Vai parecer a Europa do século XV, XVI. Quando eu li isso, eu falei, nossa, mas cara, é impossível, mano. Como assim? Eu até vi se eu chequei várias vezes pra ver se eu tava lendo algo correto, né? Se eu, tipo, tava. Não tava meio. Sei lá, eu li demais, porque às vezes cansa ler, né? Muito. Mas se eu tava muito cansado com sono, porque. Como assim? Ela tava tão. Do ponto de vista infraestrutura, né? Econômico. Tão atrasada assim. Do ponto de vista educação das elites, ela não tava tão atrasada. Tem, por exemplo, Leonard Euler fazendo livros textos pra Rússia. Se não me engano, comissionados pela Catarina Grande. Isso no século XVIII, XVII, não lembro exatamente. Você vê um colosso da matemática, o maior matemático da história humana. História humana, né? Indo até lá, na Rússia. Ensinando pessoas lá. Obviamente, tu tem que pensar, cara, vai ter um crescimento na matemática. Tanto que você vê a matemática russa, cara, é extremamente desenvolvida. Tanto que o único cara que ganhou um prêmio do milênio até agora foi o Grisha Perman, que é russo. Mora na Rússia ainda e tal. Então você pode dizer que mesmo no século passado, a Rússia desenvolveu matemática no mesmo nível que o Ocidente, ou muito mais em vários temas. Então, tem grandes matemáticos russos que são importantes hoje. Físicos como Landauer e tal. Landau, na verdade. Enfim. Então você tem em vários aspectos é, tentar essa explicação. Por que que na educação, em alguns aspectos, a Rússia ela sempre estava no mesmo nível que o Ocidente, ou melhor em alguns aspectos. Mas economicamente ela não conseguia se desenvolver. Naquela época, né? Ela não conseguia se desenvolver que nem outros países, né? Então é um tema do livro na maior parte do meio pro fim. Ele também vai falar de outros temas no final do livro. Por exemplo, a pensão pública, né? Sistema de pensão pública que é aposentadoria, né? Ele fala sobre educação, sobre questões de militarização, né? Por exemplo, drafting, que é você, por exemplo, ter alistamento compulsório no exército. É o sistema atual do Brasil. Compulsório, mas a maioria não vai. Mas é compulsório. Tem que ir lá fazer reservista. Nos Estados Unidos não é. E como foi essa transição? Eu não sabia dessa transição de 1970 com Nixon. Pós-guerra do Vietnã ali. Pra ser diferente essa questão de você escolher quem vai servir no exército e tal. Então, de virar totalmente, tipo, opção das pessoas. Às vezes tem que ter uma crise pra coisa mudar, né? Então, os Estados Unidos é assim, o Brasil também deveria ser opcional, né? Então, participa quem não quer, não participa, você precisa assim.
Eu, por exemplo, queria, mas enfim, não vem ao caso. Eu parcialmente queria. Eu queria. Eu falei pro cara, o cara perguntou lá, se tu quer entrar ou não? Eu falei sim. Só que teve uns rolos lá que aconteceu que no fim. Acho que ainda bem que eu não entrei, né? Mas eu queria mais ou menos, né? Pô. Mas tem que ser opcional, né? Sobre educação, né? Como ela é extremamente importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas não adianta ser, por exemplo, de educação não era o problema da Rússia. A Rússia, em educação, ela. Tu vê a escrita, a literatura antes da Revolução e depois, até durante a União Soviética. Cara, os caras estavam a milhão, mano. Pô, em física, mano, os caras eram monstros. Eles construíram a bomba de hidrogênio, é, Landau, por exemplo, monstro em nuclear physics, física nuclear. Os caras eram monstros na educação. Por quê? Porque, de fato, tinham bons. Eu creio que tinham bons tutores. E até hoje, cara, tu vê, tipo, ecos da educação russa que vem de realmente ter. É, não sei a razão. Pessoas muito inteligentes lá. Tipo, não sei se falar razão exatamente, mas. Não sei se vem desde Euler ali, envolvendo matemática na Rússia. Porque, de fato, a Rússia é muito boa em matemática. Eu já escrevi sobre esse tema. Tanto de bons matemáticos russos que inventaram teoremas importantes. Então, é muitos, na física e na matemática no geral. E tem outros temas da psicologia, tem, por exemplo, Vygotsky, que eu gosto dele em alguns temas específicos. Tem muitos bons autores, cara. Muitos. A literatura, eu já falei do Pushkin, Nikolai Gogol, tem Dostoiévski, Tolstói, vários bons autores. Então, educação não era um problema. Obviamente poderia ser um problema no geral, porque você pode falar, ok, tem vários autores, mas tô falando que eles eram desenvolvidos na questão de educação. Talvez não de você ter uma escala, mas de educação para todo mundo, mas eles eram um ambiente que ela iria prosperar, eventualmente. Eu acredito que não é esse o problema. O problema é que o sistema político que é adotado pode acabar não impactando negativamente o país. Então a Rússia, ela poderia ser melhor do que é hoje, caso as coisas fossem diferentes. Eu não sei, porque eu não sei. Só Deus sabe que futuro de forma contingente, né? O que vai acontecer se tal coisa ocorrer? Não tenho nem como imaginar, mas por razões lógicas, eu creio que obviamente tanto de pessoas que morreram e sofreram no regime soviético, né? Já é uma forma de a gente ver que de fato o que aconteceu foi terrível. E a gente deve aprender com a história, né? A gente deve aprender que se certos sistemas econômicos não funcionam, não é o tema desse livro, exatamente. Ele vai falar breve sobre essa parte. Esse livro foi mais sobre a questão de como a Rússia e o mundo se desenvolveu também, né? E ele faz um trabalho, talvez não tão excelente quanto o Rothbard. O Rothbard fala de uma forma bem parecida que ele, o livro dele sobre história do pensamento econômico no começo do primeiro volume. E também no. Como é? Concebido em Liberdade no começo. Primeiro volume também, ele fala muito sobre esse mesmo tema, como a sociedade se desenvolver e tal. O Rothbard faz um trabalho ainda mais aplicado, mais eficiente, né? Porém, é um nível muito bom, assim. O Igor Gaider é outro nível, né? Legal que ele tem uma perspectiva totalmente diferente. Então é bom ler autores que não são do Ocidente, que tem uma língua tão diferente que às vezes tem a própria panelinha dele, né? Isso é bom porque a gente consegue ver, tipo, qual que é a forma de pensar de outras pessoas, né? É alguém de livre mercado, é alguém que creio que em vários aspectos defende o minarquismo. Talvez nem minarquismo, né? Que ele é um cara que defende mais a. Talvez a racionalidade econômica, talvez uma visão tipo liberal clássico da vida. Não sei exatamente o modelo que ele acredita. Não ficar totalmente claro, mas ele é um cara de livre mercado. Ele falou sobre o sistema de pensão, falando que, obviamente, no longo prazo, ele não. Na Rússia, ele não ia se pagar. Por taxas de crescimento, decrescimento em população. E razões óbvias do ponto de vista de dinâmicas populacionais russas, né? Que ele um dia iria colapsar, então é um problema lá também. Ele demonstra isso.
É um problema que não necessariamente tem resolução. É como se, tipo, se pudesse obrigar pessoas a terem filhos. Porque até como a economia se desenvolve, o custo de vida aumenta, as pessoas têm menos filhos naturalmente. E é algo normal. Eu nunca vou achar, na minha opinião, que algo normal na sociedade seja danoso à sociedade. Eu não creio que o sol faz mal no geral para os organismos. Que o sol é algo orgânico. Na constituição do nosso sistema solar, então, no geral, ele faz mais bem do que mal, obviamente. Eu acredito que coisas orgânicas, elas são naturais. Por isso, eu não creio que ela pode ser danosa pro ser humano. Eu não creio que decrescimento de população é um problema. Só um problema para um sistema chamado sistema previdenciário. Que, obviamente, talvez seja o problema, né? Talvez não funcione por ser compulsório. Então, deveria ser, na minha opinião, até o Geiger vai falar um pouco sobre isso, opcional. Então, tu colocar a opção da pessoa, colocar capital no sistema público previdenciário. Previdência, né? INSS da vida. Se é opcional, não é. Porque o sistema privado não resolve o problema, necessariamente. Pelo menos, tipo, fica mais na mão da pessoa, né? Se ela faz ou não. Essa questão. Então, eu creio que resolve o problema, na minha opinião. Não totalmente, seria melhor se o sistema para deixar de existir, né? Mas é melhor que antes, pelo menos. Então, pra terminar, eu creio que esse livro é obrigatório pra quem quer entender mais sobre a Rússia. E eu vou falar na próxima aula, talvez, se Deus permitir, o livro chamado Colapso do Império. Porque até no prefácio desse, o Igor Gaidar vai falar, eu não vou falar muito sobre o colapso da União Soviética, porque eu já falei em outro livro. É esse livro que a gente vai analisar em outra aula, né? Na próxima. Mas ele é muito bom de falar sobre esse tema de uma forma, não de uma perspectiva exógena de alguém do Ocidente falando, mas alguém que sabe a língua, consegue ler os autores russos na língua original, até coisas que não estão traduzidas. Alguém que trabalhou no governo russo, então, alguém que talvez não seja um nacionalista, mas, tipo, seja alguém de um país que ele nasceu, viveu e tal, e até trabalhou pra melhorar sua economia pós-queda da União Soviética nos anos 90. Então, o cara é muito bom. Eu creio que tem muito que a gente pode aprender sobre a economia de transição é, desse autor, e seria bom que coisas fossem traduzidas para português dele, né? Infelizmente, tem pessoas que não de ler inglês, né? E esse conteúdo é extremamente bom, seria bom se tivesse traduções pra, de fato, outras pessoas terem acesso, porque realmente é bom. Então, é isso.